do capítulo 6 do Evangelho de João, o discurso sobre o pão da vida, nos mostrando o que é a Eucaristia de verdade, a definição, a apresentação da Eucaristia como o próprio corpo e sangue de Jesus, pão vivo descido do céu, que é para alimentar a nossa vida sobrenatural. Nós recordávamos que nós temos a nossa vida biológica, a nossa vida psíquica e temos a nossa vida sobrenatural, que é alimentada pelo pão vivo descido do céu. A liturgia de hoje, ela está ligada a esse tema quando ela nos ajuda a perceber como que nós devemos nos preparar para ter acesso de verdade a esse doce convívio com o Cristo vivo. O que nós devemos fazer? Aí entra toda a questão da lei do Senhor, o tanto que ela é importante. No Deuteronômio nós recordamos que nenhuma nação, nenhum povo tem um Deus tão perto como o nosso Deus está perto de nós. Ele é o Deus conosco, é o Emmanuel. Ele misturou a sua vida com a nossa vida. Sem conhecer o pecado, ele assumiu toda a condição humana para ficar perto de nós. Depois nós ainda recordamos, nesta passagem do Evangelho, aquela advertência que Jesus fez por conta da má interpretação dos fariseus e mestres da lei em relação às práticas dos seus discípulos. Se a gente não souber ler essa passagem bíblica, fica parecendo que é falta de cuidados com a higienização, né? Higienizar as mãos, o banho, etc. Mas a questão não é essa, não. Tudo isso é importante, mas os mestres da lei, fariseus, colocaram essas leis humanas, que são importantes, necessárias, como se fosse lei de Deus. E até na frente de ensinamentos que não podem ficar esquecidos, que São Paulo recordou-nos nesse trecho da carta dirigida a Tiago. Ele nos ajuda a fazer um verdadeiro exame de consciência, se essas coisas realmente não estão acontecendo conosco, se a gente está acolhendo o pobre, a viúva, os necessitados, né? E depois esse exame de consciência continua no Evangelho, para que nós não manchemos a nossa vida com aquilo que de fato sai de dentro de nós. Porque aquela higienização das mãos, o banho, tudo que eles faziam, é porque eles achavam que estavam sendo contaminados. Nem podiam ir a alguns lugares que eram contaminados pelo lugar, pelas pessoas com quem encontravam. Aí Jesus vai dizer, olha, essas coisas ruins, elas saem de dentro da gente. Então a gente tem que mudar o nosso coração. O foco é o amor a Deus, que só Deus é absoluto, e o amor a Deus concretizado também no amor ao próximo. Eles multiplicaram essas leis de uma forma exagerada. N vezes a gente já recordou o número dessas leis, né? 613 mandamentos, imaginem. Para citar os 10 mandamentos, costuma a memória dar umas falhadinhas, tem que sintonizar para lembrar, né? Os 3 primeiros referem-se diretamente a Deus, os outros 7 ao nosso convívio com o próximo. Agora 613, como se fosse um pedágio para entrar na salvação eterna, eles colocavam fardos pesados em cima do povo para praticar a religião, e eles não tocavam esses fardos nem com um dedo. 365 proibições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Parece que é uma proibição para cada dia do ano, né? 248 prescrições. Maneira de lavar a jarra, de nos limpar, não sei mais o que lá, que coisa estranha. E as pessoas eram, então, oprimidas. A lei, ao invés de ser uma seta que apontava, um direcionamento, estava sendo um obstáculo. Então Jesus veio mostrar a diferença de quando você faz realmente por amor a vivência
da sua relação com Deus e com o próximo. Nós estamos vivendo essa experiência de ir retomando a participação na missa. Na reunião dos padres anteontem, a gente comentava, graças a Deus, o povo está frequentando com toda a facilidade, voltando, que a gente ficou com um pouco de receio. Em alguns lugares as pessoas se acomodaram na televisão, na internet, nas transmissões, e pensavam que não precisavam ir à comunidade. Não é o nosso caso. Não é para a gente ficar vaidosos ou orgulhosos, não. Para a gente agradecer a Deus, né? Ontem em São Paulo Apóstolo, a igreja cheia, Santo Antônio, aqui no santuário, para todo lado, e os padres das outras paróquias dizendo a mesma coisa, né? Por quê que eu estou citando isso? É por conta do tema de hoje da catequese. Uma boa catequese é que ajuda a gente, né? Quem não sabe por que vai à missa, por que participa, que escuta a palavra de Deus, começa a pensar que tanto faz, tanto fez. Agora, quem sabe por que não perde, não. Essa é a realidade. Então, parabéns à dimensão catequética nas nossas comunidades e paróquias, ontem e hoje. Ontem, os resultados nós estamos colhendo, né? E hoje nós estamos semeando para que para frente todos continuem recebendo essa bênção da conscientização. Nada é tão prático como uma boa teoria. Conhecer os ensinamentos da fé faz muita falta. Se a gente não sabe o que é uma missa, o que é um sacramento, o que é a palavra de Deus, que não é uma palavra humana, é uma palavra inspirada por Deus para nos conduzir, esse conhecimento da palavra, essa experiência da vida de fé na comunidade, nos fortalece constantemente. Que Deus ilumine toda a catequese em todos os lugares. Tem lugar que é mais difícil. A precariedade de algumas regiões do Brasil e de alguns países é muito sofrido. Então nós nos solidarizamos com esses nossos irmãos e irmãs que por vocação abraçaram o trabalho da catequese como um trabalho evangelizador. E é claro, rezando pelos nossos catequistas da nossa comunidade, estão vários aqui, graças a Deus. Nós também queremos lembrar do nosso catequista, da nossa catequista. Muitos já morreram, de acordo com a idade de cada um de nós. Nossos catequistas, alguns já estão lá na eternidade. Rezemos por eles. Outros estão no nosso meio. E a gente louva e agradece a Deus, porque eles fizeram ecoar de uma forma tão intensa em nosso ser a boa notícia da salvação, que ela ficou grudadinha, né? Lá no nosso coração e na nossa consciência. Vamos continuar celebrando, renovando o compromisso da fé.